Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Torcida vascaína, se não for inscrito aqui no nosso canal, já dá aquela moral, se inscreve aqui no canal Vasco em Família. Deixa o like também, porque o like é muito importante pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui dando aquela moral aqui pro Thiagão, né, deixando o like e comentando nos vídeos, porque como eu sempre digo aqui, a participação de vocês é essencial pro crescimento do canal e eu sempre respondo geral, é uma honra ter vocês aqui comentando nos nossos vídeos, então vamos trocar essa ideia aí de vascaíno para vascaíno. Se inscreve também no canal Cruz Maltino Sem Fronteira, o link vai estar aqui na descrição. Vamos fazer uma live hoje lá, falando de Goiás e Vasco, fazer essa corrente positiva para a grande vitória de hoje, se Deus quiser. Então também se inscreve lá no canal Cruz Maltino Sem Fronteira. Bora pro vídeo? Vamos falar aí a provável escalação do jogo de hoje, a escalação do Goiás, a escalação do Vasco e também vamos comentar do principal problema do Vasco. O Levin fez uma postagem ontem nos stories dele e a gente fica aí reclamando de treinador ou de jogador e a gente sabe que o problema do Vasco, ó, tá lá em cima. Roda a vinheta. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Então, família vascaína, bora pro vídeo aí, vamos falar aí de Goiás e Vasco, mas antes vamos dar uma pincelada aí na rodada de ontem, que mexeu aí com a tabela, então se torna muito importante a vitória do nosso Vascão hoje, realmente. Por quê? O Náutico não perdeu fora de casa, né? Continua aí na liderança com empate, e também Curitiba conquistou uma grande vitória aí fora de casa sobre o Confiança, e o Sampaio Corrêa também ganhou fora de casa do Remo. Então a classificação da Série B, principalmente aí na parte de cima, tá o Náutico com 18 pontos, Curitiba com 16 e o Sampaio Corrêa com 15. E em quarta colocação tá o Goiás com seus 12 pontos. Então veja aí a importância do jogo de hoje, o Vasco conquistar essa vitória chegando aos 13 pontos e passando o Goiás. Os times lá de cima fizeram o papel deles ontem, né? O Sampaio Corrêa ganhou, Curitiba ganhou, o Náutico conseguiu um empate fora de casa, então é importante o Vasco ter essa grande vitória aí, principalmente fora de casa, com um adversário que vem jogando bem, que é o Goiás. Então vamos lá, Vascão, vamos que vamos manter essa corrente positiva pra gente conquistar essa vitória de hoje, porque é muito importante, ainda mais aí com os resultados de ontem. Então vamos lá aqui falar a provável escalação do jogo de hoje, e tá aqui, ó, Goiás vai vir com a seguinte formação: Tadeu é bem conhecido aí, Apodi, também é um jogador bastante conhecido no futebol brasileiro. Na zaga aí, David Duarte e Reinaldo. E na lateral esquerdo, o Hugo. No meio campo, os dois volantes, Caio Vinícius e Breno. Na ponta direita aí, o Luan Dias. O Elvis fazendo o centro do campo e o Aleph Manga, o outro ponta. E comandando um ataque aí, o Bruno Mezenga, jogadores aí conhecidos do Goiás, né, como o Tadeu, o Apodi, o Aleph Manga aqui no Campeonato Carioca. O Bruno Mezenga também foi ventilado aí no Vasco da Gama, porque fez um Campeonato Paulista muito bom aí pelo Ferroviário. Então é um time que joga aí com esses extremos abertos, esses jogadores de beirada de campo aí de muita velocidade. O Aleph Manga a gente conhece, apesar da altura, é um cara que vai pra dentro, busca sempre o centro do campo, né? Ele joga com a perna trocada pra bater por gol, porque ele bate bem na bola. Então vai ser um jogo muito interessante, jogadores ali altos também, bola parada, a gente vai ter que tomar cuidado com isso. Vai ser um jogo difícil, né? De todos os times que o Vasco enfrentou aí na Série B, sem sombra de dúvida, o Goiás é um time assim que, cara, é mais interessante na minha visão. Apesar das derrotas que o Vasco teve para times horrorosos, como foi o caso do Operário, que eu acho bem fraco, né? O caso do Avaí e do Cruzeiro, o Goiás me aparenta ser um time ali que tem uma certa qualidade pequena, pouca coisa, que o Vasco tinha que passar por cima, tinha, mas hoje o futebol que a gente apresenta não é para isso, mas tem alguns jogadores interessantes ali sim. Então vamos lá falar aí do nosso Vascão, que vem com a seguinte escalação: temos mudanças. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram dessas mudanças aí que o Marcelo Cabo vai fazer no nosso time de hoje. Então vai assim, ó, o Vasco vai para campo com Vanderlei, Léo Matos, Hernando e Leandro Castan. Na lateral esquerda, o MT, né? Nem o Zeca nem o Riquelme viajaram aí com o elenco. No meio campo,
Andrei e Bruno Gomes, Matias Galassa e Sarrafiore. O Sarrafiore vai cuidar aí da nossa armação, da nossa criação. E na frente, Morato e Germancano. Então esse aí é o time do Vasco. O Vasco vai jogar com 3 volantes. Muitos torcedores pedem essa escalação. Tá aí o Andrei, Bruno Gomes e Matias Galassa fazendo uma trinca de volantes aí. Eu acho que vai ser até legal, interessante, porque o Matias Galassa vai poder ter uma saída melhor, sair mais pro jogo, aparecer como aquele elemento surpresa, como ele apareceu no início do ano, né? E a gente ficou ali, pô, esse cara é um volante que aparece na área, que chega dentro da área, então acho que ele vai ter mais liberdade para isso. Então é uma escalação que também, assim, dentro que o Vasco tem, o que a gente entende, eu acho que é uma boa escalação com esses 3 volantes aí, dando mais liberdade pro Matias Galassa, torcer pro Sarrafiore fazer uma grande partida, criar, né, ser participativo, não ser sonolento e poder municiar tanto o Morato e o Germancano. Torcer também pro Morato fazer uma boa partida, sistema defensivo do Vasco aí com o Hernando Castan. A gente precisa de uma boa atuação pra gente pegar confiança e seguir bem nesse campeonato aí. O Vasco vem jogando mal, as vitórias vêm sendo suadas, então que a gente conquiste os 3 pontos e faça uma grande partida, principalmente com o Goiás aí que está acima da gente, ganhando, a gente passa o Goiás aí e chega ao G4 do campeonato. Deixa aí a sua opinião, família vascaína, quanto vai ser o jogo de hoje. Eu já vou dar aqui a minha opinião, 2-1 Vascão, deixa o seu placar aí nos comentários. Então, família, vamos falar aí do grande problema do Vasco, né, que realmente essa questão política, né, essa situação de gestão, e mais uma vez aí o Levinciano, através dos stories dele, mostrou ali as conversas que ele tinha com o Campelo, teve com o Campelo, e que talvez aí, cara, se tudo isso tivesse acontecido da maneira que tivesse que acontecer, a gente nem na Série B estaria, a gente precisa saber disso. O momento que a gente vive hoje de estar na Série B, que pra mim é uma vergonha, realmente, cara, me dói muito ver o Vasco na Série B, de repente não, acho que com certeza a gente estaria na Série A agora e com um bom time. E aí você vai botar a culpa em Marcelo Cabo ou em jogadores? A culpa é de quem? A culpa é quem tá lá em cima. Então, antes de passar aqui os stories do Levin, esse tipo de notícia aqui que preocupa a gente, né, família vascaína? Tá aqui na Net Vasco, várias notícias aqui. O seguinte, apesar de clima amistoso e conversas frequentes com diretoria, sempre Vasco não estaria cotada para assumir VP de futebol. Júlio Brandt afirma que suas conversas com Jorge Salgado não envolvem cargos. Reuniões entre Mais Vasco e Sempre Vasco tratam de oscilação do time, novas receitas e passivo trabalhista. Então você vê aí que o carro andando, estão tentando resolver esses problemas. Enquanto isso, a gente tinha um projeto Somamos, né? E eu tive a oportunidade de fazer uma live aí com o Milton Maia no canal Cruz Maltino Sem Fronteira, e ele foi bem claro. A gente detalhou cada problema do Vasco e a gente tinha as ações para aplicar. Isso foi a palavra de um dos executivos do projeto Somamos. Cara, isso é brincadeira que acontece com o Vasco. Tá aí. O torcedor tem que parar de cobrar jogador ou cobrar treinador. Tem que cobrar lá em cima. Toda a torcida, claro, sem violência alguma, mas cobrar uma atitude em que chega de objetivos paralelos no Vasco. O negócio é pensar Vasco, é entregar o melhor pro Vasco. E quem tem que assumir o Clube de Regatas Vasco da Gama. Porque o momento que a gente vive, cara, é desastroso. É desastroso jogar uma quarta vez a Série B e a gente podia estar com um bom time na Série A. Então tá aqui, família vascaína, vou mostrar o print para vocês aí sobre o Levin que postou isso aqui ontem no Instagram dele, tava aqui tranquilão em casa, eu falei, não, tem que fazer esse vídeo aqui e colocar isso também, porque é muito importante que a gente entenda qual é o problema, o principal problema do Vasco da Gama. Então tá aqui, vou mostrar o print aí para vocês, e o Levin coloca aí, ó, dia 9/11, peço desesperadamente para ajudar o clube de forma concreta a evitar o rebaixamento. A oferta feita no privado que torna o público apenas hoje. Então tá aqui aí ó, a foto do Alexandre Campelo, né, no WhatsApp dele, e ele coloca aí o Levin, ó, não estou brigando com você. Campelo responde, não sou contra você, só vou fazer o que acho que é certo. Então tá aqui, ó, apenas gostaria de começar a ajudar e resolver o problema do Vasco que está
em 18º no campeonato. As inscrições do campeonato serão até dia 30/11 e poderia começar a agitar algo bom que deixaria o clima melhor e você sairia em paz com as portas abertas. E aí o Alexandre Campelo responde aí, não cabe a mim escolher provavelmente o próximo, porque estava naquela situação aí, naquela briga política, aquelas questões aí que a gente já sabe, tá cansado de falar. E aí o segundo stories aí que ele coloca, então tá aqui, ó. Dia 15/11, mais uma tentativa de colaborar para evitar o rebaixamento. Porém, a resposta vem somente após o prazo de inscrições. Que o vascaíno faça seu juízo. Então tá aí, o cara, mais uma vez, comprova onde ele queria ir contratar jogadores no prazo de inscrição, reforçar esse time pro Vasco não cair. E você lembre, vascaíno, o Vasco caiu por 1 ponto. Por 1 ponto. Talvez se tivesse sim contratado 1, 2, 3 jogadores, o Vasco nunca estaria na Série B. O Vasco caiu por 1 ponto. E olha só as atitudes dessas pessoas. Não foi por jogador ou treinador que o Vasco caiu, não. O Vasco caiu por causa deles. Por causa dessa gestão e por causa dos piores presidentes do Vasco, Alexandre Campelo. Você vê como é que... E aí tem alguns torcedores que criam essa ilusão, torcedor de candidato. E aí? Quem derrubou o Vasco? Candidatos. Então vamos ler aqui, ó, que eu acho importante. Então tá aí o segundo stories do Levin, ele bota aí: oi Alexandre, como você deve saber, ontem o STJ se retratou e deu provimento ao meu recurso para cassar a liminar irregularmente proferida pelo presidente do STJ. Com isso, revigorou a ordem do desembargador Camilo de ter determinado as eleições presenciais do dia 7 e que havia revogado a ordem da eleição online no dia 14. Desta forma, volta a valer a decisão do desembargador do TJ do Rio de Janeiro. E com isso, como você deixou claro que cumpriria que a justiça determinasse, preciso saber se e quando podemos dar início a uma transição amistosa. Tenho muitos recursos a trazer para o clube e bons reforços, cujas datas de inscrição máxima estão próximas. E aí o Alexandre Campelo responde: te respondo durante a semana, após ouvir o jurídico do clube. O Levin coloca aí: perfeito, te aguardo, obrigado pelo retorno por hora. Então tá aí, família vascaína. Realmente é o grande problema do Vasco, essa é a doença do Vasco. As pessoas que estão comandando pensam em qualquer coisa, irmão. Pensa lá na vida deles, pensa em objetivos que não são o Vasco. Tá aí, tá comprovado. E quem chama o cara de lunático é o de Lelevin, ou que é isso, ou de gado. Cara, não estaríamos disputando a Série B. Essa é a reflexão. É o que ele fala aqui no final. Vascaíno, faça o seu juízo. Quem é a doença do Vasco? Qual é o problema do Vasco? Vamos ficar falando mal de Marcelo Cabo, de jogador? Quem coloca todo esse sistema, quem coloca esse time em campo, quem não paga salário, quem não contrata bem, é quem manda no clube. Cara, muito triste. O Levin postou isso aí agora. É um choque de realidade para ver, cara, que o Vasco poderia estar muito melhor do que tá. Família vascaína, deixa aí nos comentários o que vocês acharam aí sobre toda essa situação aí. Tamo junto e, cara, que o Vasco vença hoje, porque é só assim mesmo, cara. A gente tem que ganhar porque é muito complicado ver o Vasco na mão desse pessoal aí, cara. Tamo junto e é muito bom ser Vasco.